falta de confiança é um dos maiores motivadores de ansiedade, falta de constância e ausência de resultados. Depois que eu entendi isso, eu comecei a me debruçar em cima desse assunto e eu cheguei em uma conclusão, que sem confiança, você e eu, nós estamos perdidos. E é por isso que eu decidi me debruçar em cima desse assunto, estudando, aprendendo, lendo artigo, vendo uma série de coisas para poder te ajudar com esse tema. E é por isso que eu estou inaugurando essa série aqui no nosso podcast e também escrevi esse livro que já está disponível lá na Amazon, o Manual da Autoconfiança. Se você procurar o Manual da Autoconfiança, Thiago Bonifácio, você já vai encontrar por lá. Nessa série eu vou entrar nos detalhes sobre esse tema com você. Eu vou explorar junto contigo as verticais do assunto confiança ou a falta de confiança. E eu quero te fazer uma pergunta aqui desde já. Você se sente sem confiança em alguma área da sua vida? Você entende que por algum motivo você não conseguiu fluir em alguma área, seja profissional, seja sentimental, por falta de confiança? Se isso acontece, isso não é normal. E eu vou te provar aqui agora. Eu vou te provar do ponto de vista científico e eu também vou te provar do ponto de vista espiritual bíblico, ok? Do ponto de vista científico, nós estamos falando de ausência de confiança, não conseguir ter fé em si mesmo para poder resolver um problema, para poder superar um desafio. Isso sugere, dentro da ciência, a falta de autoestima e ao longo dessa série nós vamos entender isso mais no detalhe. E do ponto de vista bíblico, existe um texto que diz que Deus ele nos dá o espírito de ousadia, o espírito de intrepidez e não o espírito de medo, não o espírito de tremor em relação aos problemas. Então acredite, se você em pleno 2024, finalzinho, agora em dezembro de 2024, se sente sem confiança em alguma área da sua vida, acredite, isso não é normal e eu vou te ajudar a desvendar esse nó aqui nessa série. A origem da palavra autoconfiança vem do latim confidere. O sufixo fidere significa ter fé, ou seja, acreditar independentemente do cenário, independentemente das circunstâncias. Nós vamos entender lá na frente, nessa série, o que não é autoconfiança, eu vou falar muito sobre isso, mas o que eu quero te dizer inicialmente aqui é: ter confiança em si mesmo é acreditar que você é capaz de resolver determinado desafio. Não é que o desafio não vai te assustar, não é que ele não vai te causar medo, pelo contrário, ele pode até assustar, ele pode até causar medo, mas independentemente de qualquer coisa, você acredita que você é capaz de conseguir transportar aquela barreira ou suplantar, né, passar por aquela barreira, por aquela adversidade. Faz sentido? Talvez você esteja me ouvindo aqui e esteja pensando: poxa vida, Thiago, mas eu tenho 20 e poucos anos de idade, 30 e poucos anos de idade. Cara, na minha adolescência eu me sentia ultra confiante nas coisas, mas fui entrando ali na vida adulta, eu comecei a me perder, comecei a ficar com medo, temeroso. Cara, onde foi que eu me perdi? O que será que aconteceu? Eu vou te explicar aonde que começa a falta de confiança. Eu estou citando aqui 2 motivos e inclusive eu coloco isso nesse e-book, eu recomendo muito que você leia. Olha só, o primeiro motivo que eu coloco aqui é a falta de reconhecimento ou a falta de reforço positivo. Reforço positivo é um termo cunhado por Skinner, que foi um filósofo, obviamente um pensador, que propôs a ideia de você aumentar as chances de ser aprovado depois de um comportamento. Eu quero voltar com você lá na sua fase da infância, quando você era criado por um tutor, talvez pai, mãe, não é, avô, avó, professores. Imagina você é uma criança de 5, 6, 7 anos de idade e aí você faz um comportamento. Por exemplo, você aprendeu na escola a virar estrelinha, sabe? Você vira com o corpo assim. Se o teu pai e a tua mãe, por exemplo, vê aquilo que é o teu tutor, vê aquilo e reforça esse comportamento falando: parabéns, filho, parabéns, filha. Muito bem, você conseguiu fazer uma coisa extraordinária. O que você acabou de receber ali? Reforço positivo. Mas se você, ainda criança, aprendeu essa estrelinha na escola e faz isso na frente dos seus pais,
sabe o que acontece? Se eles reprovam, você recebe um reforço negativo. Ou seja, você acaba de receber uma invalidação social, mas não é uma simples invalidação social. É uma invalidação dos teus super-heróis, das suas referências, porque afinal de contas, eles cuidaram de você. E se você não foi validado lá atrás, você corre o risco, ou você correu o risco de hoje ser um adulto que não consegue ter confiança nas suas áreas da vida. Porque se você não tratou desse tema, tem muita chance disso não ter ido bem na tua vida. Faz sentido para você ou não? Então, primeiro nós entendemos que o reforço negativo acaba contribuindo para a falta de confiança. Agora, quando nós recebíamos o reforço positivo, acaba ajudando, beleza? Próximo assunto é a hiperproteção. Você já observou pais que quando, por exemplo, chegam numa festinha de criança, a festa é de criança, aquele pai ou aquela mãe levou aquela criança para poder se divertir. Só que aquele pai e aquela mãe não confia o suficiente para deixar o filho solto, né, para poder brincar. E a todo momento quer falar, não, você não vai correr, não, você não vai fazer isso, não, você não vai brincar. Agora imagina a cabeça dessa criança. Acabou de chegar numa festa, tá vendo um monte de outras crianças correndo para lá e para cá, brincando, indo nos brinquedos, e aquela mãe ou aquele pai, não, não vai porque você vai se machucar, não, não vai porque você vai cair. Qual que foi o tipo de pensamento ou de crença que aquela criança desenvolveu? Poxa vida, eu tô tentando brincar, eu tô tentando fluir, meu cérebro tá gritando, vai, corre, queima energia. Mas o meu tutor, ou a minha tutora, que é um super-herói pra mim, uma espécie de super-herói, está falando que se eu for, eu vou me machucar, eu vou me prejudicar. E aí, eu quero traçar essa linha com você aqui na vida adulta. Quantos adultos que nós conhecemos hoje com falta de bloqueio, com bloqueio criativo, com falta de ousadia, com falta de, sabe, ser intrépido mesmo, ter coragem de abrir aquela empresa, ter coragem de conversar com aquela moça, conversar com aquele rapaz e dizer, ó, tô afim de você, ter criatividade para fazer coisas diferentes. Por quê? Porque se foi boicotado isso lá na fase da infância, Freud tem uma frase para isso. A criança que nós somos na infância é o pai do adulto que nós somos hoje. E se nós não tratamos essas crenças erradas que nós construímos ao longo da vida, provavelmente a gente vai repetir esse padrão de pensamento e comportamento até a nossa velhice. E isso não é nada bom. E aí agora eu imagino que você esteja me ouvindo falando assim, meu Deus, Thiago, você acabou de descrever a minha vida, o que eu faço? A primeira coisa é colocar a cabeça no lugar, organizar os pensamentos. Coloca a cabeça no lugar e fala, cara, assume isso pra você. Eu passei por isso. Cara, os meus pais me amaram do jeito deles, eu não vou culpá-los, não vou colocar na conta deles o porquê que eles me criaram assim, mas agora eu tenho consciência disso e eu posso fazer da minha história uma história diferente. Então nós vamos aprender a como olhar para trás em relação a esse tema. Acabamos de observar, cara, não vou culpar ninguém, não vou me culpar, passei por isso, paciência, não posso fazer nada em relação a isso, a não ser olhar como uma lição, como um passado professor, não um passado inibidor. Mas daqui para frente, eu preciso tratar esse tema de uma forma diferente, porque isso está impactando diretamente nos meus resultados. Bora aprender então a olhar daqui para frente? Papel e caneta na mão para a gente poder exercitar sobre esse tema. Anota aí, quais são as memórias que você tem hoje aí na sua vida adulta em relação à sua infância ou até mesmo adolescência de reforços negativos que você recebeu dos seus tutores. Ou seja, você fez um trabalho, você apresentou algo para eles e eles desaprovaram aquilo, prestaram atenção na televisão, não deram muita atenção para você, você se sentiu rejeitado ou rejeitada. Você tem memórias em relação a isso? Então anota isso, anota esse primeiro ponto e olha para isso literalmente com um olhar de perdão, com um olhar de misericórdia, falando, cara, paciência, passei por isso, não posso fazer nada, mas estou ressignificando e estou virando a página, passou. Já entendi, passou. Anota isso. Segunda coisa que eu quero que você anote, se você teve pais super protetores, eu quero que você anote quais foram as crenças que você acabou desenvolvendo na tua mente, lá na tua fase de infância, de adolescência, que refletem hoje na tua vida adulta. Dá um exemplo, Thiago, agora. Presta atenção. Poxa, minha mãe falava que se eu fosse correr, que se eu fosse subir aquele lugar,
poxa vida, eu vou me machucar. Então uma crença que eu desenvolvi é, toda vez que eu ouso em fazer algo maior, toda vez que eu ouso em fazer algo um pouco arriscado, eu corro o risco de me machucar. Logo, eu prefiro ficar no lugar que eu estou e não correr riscos. Isso é uma crença? Então, você quer tratar isso? Anota isso e entenda que esse foi um padrão de comportamento que colocaram em você, não por maldade, mas você está deixando de correr riscos importantes na construção da sua vida adulta. Terceiro ponto que eu quero que você anote aí agora. Quais foram as oportunidades na sua vida de adulto que você perdeu por falta de confiança? Foi concorrer por uma vaga de emprego? Foi ganhar mais? Foi se relacionar ou conhecer uma pessoa da qual você estava afim? Foi adquirir um bem? Fazer uma viagem? Quais foram as coisas significativas e importantes que você identifica que você deixou de viver por falta de confiança? Você anotou esses 3 pontos? Dá uma olhada aí agora nesse retrato. É a tua vida. É o que você viveu, é a tua experiência. Aprende a olhar para isso de uma forma diferente e trata a sua forma de pensar daqui para frente. No próximo episódio, eu vou falar sobre como que nós conseguimos aumentar a nossa confiança com base nas nossas experiências agora, na fase adulta. Mas se esse tema fez sentido para você, eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, curte e comenta aqui aquilo que você achou, é importante. E mais do que isso, se você entende que foi importante para você, vai ser importante para alguém que você se importa, para alguém que você ama. Então, por favor, compartilha essa boa mensagem, essa boa informação para que o nosso canal e a nossa informação ela chegue cada vez mais longe nas pessoas que precisam viver um 2025 ainda mais confiante.